A alegria é dom de Deus. Um pedido de socorro. Não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Aparecendo aí na tela para você os textos que vamos estudar agora são referentes à leitura de segunda-feira e assim colocamos em dia os nossos vídeos. Vamos começar pela carta do apóstolo Paulo aos Gálatas. Paulo começa dizendo que depois de 14 anos, passados 14 anos após o primeiro encontro que ele teve com Pedro, lembra? Ele foi ter com Pedro e também encontrou Tiago, irmão de Jesus, e ali eles concordaram, afirmaram o apostolado de Paulo, depois dele já ter iniciado a sua temporada de pregação. Agora, 14 anos depois, ele tem um encontro com Pedro, também João e Tiago. O contexto aqui é a famosa história da circuncisão e incircuncisão, porque Paulo diz que muitas pessoas, havia uma mistura de pessoas, de crenças diferenciadas, judeus, gentios, todo mundo reunido no mesmo lugar, e alguns judeus começaram a se disfarçar. Paulo diz que eles se disfarçavam como irmãos para se infiltrar e começar a cobrar dos gentios que fossem circuncidados. Paulo então chega diante de Pedro, João, Tiago e fala do Evangelho de Cristo, fala sobre a forma como ele foi chamado, que ele foi chamado para pregar para os gentios, e recebe o apoio, a validação desses apóstolos, que Paulo se referiu a ele como sendo os estandartes, os primeiros, os fundadores da igreja. Ele recebeu o aval dos 3 apóstolos e disse que a única observação que fizeram a Paulo é que ele não se esquecesse dos pobres, e ele disse que fez questão de considerar isso. Paulo classificou ele como sendo o apóstolo dos gentios e Pedro sendo o apóstolo dos judeus, ou o apóstolo da circuncisão e o apóstolo da incircuncisão. No entanto, Pedro já sabia, a gente viu isso lá no livro de Atos, que o evangelho de Cristo era para todos. Porém, Deus chama cada um para um propósito e direcionou Pedro a pregar para os judeus e Paulo para os gentios. No entanto, teve muitas ocasiões em que Pedro pregou para os gentios depois daquela famosa revelação que ele teve, que está lá no livro de Atos. Entendendo ali, o Senhor explicando para ele que o evangelho era para todos. Pedro já tinha consciência disso. No entanto, Paulo relata aqui uma situação onde Pedro estava à mesa com os gentios e quando chegou pessoas que viram que ele estava ali, que era o povo dele, ele saiu daquela mesa como quem dizendo que não estava participando daquela reunião, que não estava se contaminando, se misturando com o povo que era incircunciso. E então Paulo chamou a atenção de Pedro, deu um pito em Pedro, puxou a orelha de Pedro e confrontou Pedro, dizendo que ele estava agindo como um hipócrita. E disse a Pedro que ele não estava agindo segundo a verdade do evangelho. Ele questionou a Pedro: se tu, sendo judeu, vives como gentios e não como os judeus, por que obrigas os gentios a viverem como os judeus? Veja que Paulo não temia a homens, ele estava peitando o apóstolo Pedro, a quem ele, vamos dizer assim, se sujeitou. Ele foi meio que pedir uma autorização, um aval de Pedro, para poder seguir fazendo o seu trabalho, porque ele reconhecia a autoridade que Pedro tinha. Foi através de Pedro que a igreja praticamente deu início, quando ele pregou e mais de 3.000 pessoas se converteram. Quando chegou finalmente o Espírito Santo, veio habitar entre nós, veio habitar em nós. Mas isso não fez com que Paulo baixasse a cabeça. Diante dos erros, Paulo sempre fazia valer o evangelho de Cristo, fosse quem fosse. Paulo zelava pelo evangelho de Cristo. E Paulo começa a falar da diferença da lei e da fé. No capítulo posterior, que vamos estudar no próximo vídeo, ele vai falar mais profundamente e detalhadamente sobre isso. Mas é no texto de hoje que Paulo cita um versículo muito conhecido. Portanto, não sou mais eu quem vive, mas é Cristo quem vive em mim. E essa vida que vivo agora no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Assim não cancelo a graça de Deus, pois se a justiça vem por meio da lei, então Cristo morreu inutilmente. É aqui que Paulo começa, dá início a essa explicação sobre
a lei e a graça, e o fato de Jesus Cristo ter morrido para trazer a graça. E aquele povo está ignorando isso, querendo permanecer na lei com a circuncisão. Paulo vai se aprofundar neste assunto e nós vamos acompanhar tudo no vídeo de amanhã. Livro de Eclesiastes. Vimos no vídeo anterior o início deste livro e ficou aquela coisa no ar de, meu Deus, então a vida não tem valor algum? Vamos desistir da vida? Claro que não. Salomão, que escreveu esse livro, tem um princípio muito interessante por trás de sua observação, da sua escrita. Ele, em Provérbios, falava sobre o que ele estava vendo da vida, mas ele era só, até então, um observador. O princípio por trás da sabedoria é observar, e Salomão fazia muito isso. No livro de Provérbios ele já falava sobre a observação. Agora, no livro de Eclesiastes, ele está fazendo testes sobre aquilo que ele observou da vida. Como falamos no vídeo de ontem, 3 pontos que vão permear todo o livro de Eclesiastes é essa sequência que Salomão fez: questionar, observar e concluir. Então ele fazia perguntas sobre a vida. Por exemplo, de onde vem a alegria? Vou fazer um teste. Será que se eu cair na farra, vem daí a alegria? E depois que ele faz o teste, ele tira a conclusão: a alegria é dom de Deus. Então não é sobre Salomão reclamar da vida e dizer que não valia a pena viver. É sobre ele ter observado e entendido que a razão de tudo vem de Deus. É possível ser alegre somente em Deus. E é por isso que ele diz que tudo é vão. A alegria é dom de Deus. Portanto, devemos temê-lo. O livro de Eclesiastes não é sobre um homem que está revoltado contra Deus porque fez a vida sem sentido algum. Pelo contrário, é um livro observando e concluindo que é em Deus que está a resposta para tudo, que está a verdadeira alegria. É em Deus que a vida deixa de ser vã. Ela é um vapor, é fato, mas em Deus a vida não é vã. No texto de hoje ele observou sobre o muito falar, que o homem se perde no muito falar, que quanto mais palavras, mais ilusão, e se pergunta que proveito tira o homem deste muito falar. Salomão ainda diz que ele considera mais feliz aquele que já morreu, quando ele está analisando o contexto do homem trabalhar, se desgastar, juntar dinheiro, não chegar a lugar algum e ver todas as dores da vida. Então ele conclui que é mais feliz aquele que já morreu. E ele conclui mais, ele diz que feliz mesmo é aquele que nem chegou a nascer, que não viu todas as amarguras e aflições da vida. Mas sempre lembrando que Salomão tem a consciência de que a alegria é um dom de Deus. Na verdade, a alegria é um fruto do Espírito. E isso nós vamos aprender em breve na carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, que estamos estudando. Para concluir, vamos ao livro de Salmos, um pedido de socorro do salmista. O salmista está falando que ele é pobre e necessitado, fala sobre uma doença física, sobre os seus joelhos estarem tremendo de tanto jejuar, fala sobre uma fraqueza da carne, uma fraqueza física, por conta de tanto jejum que ele está fazendo, em razão dos seus sofrimentos, das suas angústias, e diz que é alvo de zombaria, que passam por ele e balançam a cabeça negativamente. E então ele faz um pedido de socorro, pedindo pela intervenção do Senhor. Salva-me, Senhor. Isso é o que nós vamos ver no texto de amanhã. Então eu te espero aqui no próximo vídeo, se Deus disser que sim. Até lá!